Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam muito bem, felizes com Jesus. Estamos fazendo o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano em nome de Jesus. Declara com fé e vai com coragem, que vai dar certo. Já chegamos no dia 8. É isso mesmo, dia 8 hoje, Gênesis 23 e 24. Vamos orar então e a gente já começa a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças por mais um dia, te damos graças porque mais uma vez estamos aqui, Senhor, para podermos aprender mais da Tua Palavra, para podermos tornar-nos mais sensíveis para a Tua voz, termos mais intimidade contigo e principalmente, Senhor, para poder saber mais sobre o Senhor através da Tua Palavra. Nos ajude nessa leitura, Espírito Santo, traga o nosso entendimento, melhora, Senhor Jesus Cristo, a nossa interpretação para que a gente possa verdadeiramente conhecer mais de Ti e saber verdadeiramente como Te adorar, como Te agradar e como converter o nosso coração à Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude nessa leitura, é o que pedimos e agradecemos nesta hora. Amém e amém. Vamos lá, Gênesis 23, o título aqui da minha está assim, A Morte de Sara, a Princesa de Deus. Quando Sara estava com 127 anos de idade, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois Abraão levantou-se, deixou o lugar onde estava o corpo de sua mulher e foi falar com os heteus. Sou um estrangeiro que mora na mesma terra que vocês moram. Vendam-me, por favor, um pedaço de terra para que eu possa enterrar a minha esposa. Responderam os heteus a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus entre nós. Enterre a sua mulher em uma das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós negará a sua sepultura para que o Senhor enterre a sua mulher. Abraão levantou e curvou-se perante os heteus, povos daquela terra, e lhes falou: Como estão sendo tão amáveis, permitindo que eu sepulte a minha esposa? Peço que intercedam por mim perante Efrom, filho de Zoar. Peça a ele que me venda a um preço justo a caverna de Macpela, que se encontra na divisa de suas terras. Ela servirá como sepulcro para minha família. Efrom, o heteu, estava sentado no meio do povo, e respondeu a Abraão na presença de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade: De modo algum, meu senhor. Ouça-me, eu dou ao Senhor o campo e a caverna que nele está. Eu a dou na presença do meu povo, para que você sepulte a sua mulher. Abraão inclinou-se de novo diante do povo daquela terra e disse a Efrom, na presença de todos os heteus reunidos: Se você concorda, por favor, ouça-me. Eu desejo pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher. Respondeu Efrom a Abraão: Ouça-me, meu senhor, o terreno vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Vá e sepulte a sua mulher. Tendo ouvido isso de Efrom, Abraão concordou com o preço e pagou as 400 moedas de prata diante dos heteus, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, em Macpela, perto de Manre, incluindo a caverna e o arvoredo dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua propriedade. Esse acordo foi realizado diante de todos os heteus que tinham vindo à porta da entrada da cidade. Assim, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna no campo de Macpela, perto de Manre, lugar também conhecido por Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno e a caverna foram concedidos pelos heteus a Abraão para serem usados como lugar de sepultamento. Versículo 24. Abraão já era um homem muito idoso, e o Senhor o tinha abençoado em tudo. Um dia, Abraão falou ao servo mais antigo da sua casa, que tomava conta de tudo: Coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus entre os quais vivemos. Prometa-me que irá à minha terra natal, escolher uma mulher para Isaque entre os meus parentes de lá. Mas se a moça que eu escolher não quiser vir comigo para essa terra, perguntou o servo, devo então levar o seu filho de volta à terra de onde ele veio? Cuidado, disse Abraão, não permita que o meu filho volte para lá. O Senhor
o Deus dos céus, que me mandou sair da casa dos meus pais e da minha terra natal, e jurou me dar essa terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo adiante de você. Ele providenciará com que você encontre ali uma jovem para ser mulher do meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do seu juramento, mas não leve o meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir as ordens de Abraão. O servo escolheu 10 camelos de Abraão, levando consigo do que o seu senhor tinha de melhor, e viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ao cair da tarde, quando as moças saem para tirar água, fez os camelos se ajoelharem próximo de um poço d'água. E ele orou em silêncio. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom êxito neste dia e mostre bondade para com o seu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto desta fonte. As moças desta cidade estão vindo tirar água. Vou pedir a uma delas, por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder, beba, e também darei água aos seus camelos, que seja esta moça que o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. Assim saberei que o Senhor foi bondoso para com o meu senhor. Antes de terminar a oração, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, levando um cântaro no ombro. A moça era muito bonita e virgem, isto é, nenhum homem tinha tido relações com ela. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro de água e subiu. O servo de Abraão foi ao encontro dela e disse, dê-me um pouco dessa água do cântaro para que eu possa beber. Pois não, senhor, disse ela, e tirou imediatamente o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou tirar água para que os seus camelos também fiquem satisfeitos. Então ela prontamente despejou a água do cântaro no bebedouro e correu de volta para o poço para tirar mais água. E repetiu isso até que todos os camelos tivessem saciado a sua sede. Enquanto isso, o homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor já tinha coroado com êxito a sua missão ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem lhe deu uma argola de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro pesando cerca de 120 gramas e perguntou, quem é o seu pai? Será que há lugar nas casas de seu pai para receber a mim e aos que me acompanham? Ela respondeu, sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, e acrescentou, temos palha e muitos pastos para os animais, e lugar para os hóspedes passarem a noite. Então o homem se curvou e adorou o Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, pois não negou a sua bondade e a sua fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou-me à casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou à família de sua mãe tudo o que tinha acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado e foi para onde o homem estava, pois tinha visto a argola e as pulseiras de ouro no braço de sua irmã, e tinha ouvido de Rebeca que o homem lhe tinha contado. Labão foi encontrá-lo em pé, junto à fonte, ao lado dos camelos. Disse Labão, venha comigo, abençoado Senhor, porque ficai fora. Temos alojamento para você e para os seus homens, e um lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Lá descarregaram os camelos e lhes deram forragem para o pasto e água para que os homens e os ajudantes dele pudessem lavar os pés. Quando serviram a comida, o homem disse, não posso comer enquanto não disser o meu propósito da minha vinda aqui. Disse Labão, está certo, conte o motivo de sua viagem. Então ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. Deus deu a ele ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentas. Sara, a mulher do meu senhor, era muito idosa quando deu a ele um filho, que é o herdeiro de tudo que ele possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Mas você irá à casa do meu pai e da minha família procurar uma esposa para o meu filho. Então perguntou ao meu senhor, e se a moça não quiser vir comigo? Ele respondeu, o Senhor, cuja presença tenho andado, enviará um anjo a você e você terá sucesso na sua missão.
para que você encontre uma esposa para Isaque entre os meus parentes, da família do meu pai. Quando chegar até minha família, você estará livre do juramento se eles negarem entregá-la a você. Hoje, quando cheguei à fonte, orei ao Senhor. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dê-me bom êxito nesta missão. Aqui estou perto desta fonte. Se uma jovem vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro, se ela responder, beba, eu também darei água aos seus camelos. Seja essa a moça que o Senhor escolheu para filho do meu senhor. Enquanto eu estava orando, no meu íntimo chegou Rebeca, com seu cântaro no ombro. Ela desceu à fonte, tirou a água e eu lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Ela imediatamente tirou o cântaro do seu ombro e disse, beba, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água de beber aos meus camelos. Então perguntei a ela, quem é o seu pai? Ela me respondeu, sou filha de Betuel, filho de Naor e de Milca. Então coloquei a argola no seu nariz e as pulseiras em seus braços, e me inclinei, adorei e bendisse ao meu Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou na direção certa para levar para o filho do meu senhor uma parenta do seu irmão. Agora digam-me, se mostrarão fidelidade e bondade ao seu senhor, e se não, digam-me também, para que eu saiba o que fazer quando sair daqui. Então responderam Labão e Betuel, sem dúvida foi o Senhor que o conduziu até aqui. Sendo assim, nada podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, pode levá-la, que ela se torne esposa do filho do seu senhor, conforme disse o Senhor. Ouvindo essas palavras, o servo de Abrão prostrou-se com o rosto no chão diante do Senhor. Depois deu joias de ouro, prata e vestidos para Rebeca. Deu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Então ele e os seus ajudantes comeram, beberam e passaram a noite ali. Ao se levantarem bem cedo na manhã seguinte, o servo de Abraão disse, deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, queremos que ela fique mais uns 10 dias conosco, depois ela irá a você. Mas o homem insistiu, não me detenham, por favor. O Senhor permitiu que eu tivesse sucesso na minha missão. Deixe que eu volte ao meu senhor. Então eles disseram, vamos chamar a moça e ver o que ela tem a dizer. Chamaram Rebeca e perguntaram a ela, você deseja ir com este homem? E ela respondeu, sim, eu vou com ele. Despediram-se, então, de Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos seus ajudantes. Abençoaram Rebeca, dizendo, que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca, as suas servas, aprontaram-se e montaram nos camelos e foram embora com o servo de Abraão. Isaque estava voltando pelo caminho de Ber-lai-roi, pois morava no Neguebe. Ele tinha saído para meditar no campo ao cair da tarde, quando viu que se aproximavam camelos. Rebeca também viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Depois o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Isaque levou a moça para a tenda de sua mãe Sara, e Rebeca tornou-se a sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Amém! Essa foi a leitura de hoje. A gente se encontra amanhã também para a gente poder continuar o nosso plano de leitura da Bíblia toda. Amém? Tamo junto? Deus abençoe seu dia e até amanhã.